Tamo aí, Hugo, e o bicho tá pegando, né, cara? Tá Vamos muito, começar a muito, falar muito, bobagem? muito. Isto estamos na era do desespero. Ontem levei o Major-General Raul Luís Cunha ao nosso canal e chamei-lhe Visão General Crónica dos Dias do Fim. Agora vamos ver Eu não se, assisti, eu vou assistir. se são os dias do fim que são o início de qualquer coisa, que é o que eu espero, Ou os fins dos ou dias, ou o fim dos dias, né? ao fim dos dias todos. Que espero que não. Agora, o que é efetivamente verdade é que estamos a viver tempos históricos absolutamente fantásticos, Únicos. daqueles períodos históricos que, em que muito se passa, muito rapidamente e de forma muito profunda. Eu lembro, há uns 2 anos, um amigo meu, de criação minha, amigo de infância, mas todo liberal, que trabalha aí nas empresas, né? Estávamos a falar sobre estas questões e ele dizia, e eu dizia-lhe assim: o mundo está a entrar numa fase em que tudo se vai começar a alterar muito rapidamente. E ele dizia que não. E ele dizia que não. E a verdade é que está aí, está, e eu não sei. Eu noto uma diferença, posso dizer. Nós começámos o canal em setembro do ano passado, em meados de setembro do ano passado. E começámos com o programa de revista semanal, que temos Uhum. sempre ao sábado e agora temos ao sábado e ao domingo. E olha que eu noto uma diferença na quantidade de assuntos para tratar de setembro para agora, e já estávamos na altura na Operação Militar Especial, mas a realidade acelerou-se de tal forma que na altura que já estava tudo efervescente, mas agora as coisas acontecem, coisas durante uma semana, ou espaço de uma semana, acontecem coisas absolutamente incríveis numa sucessão ininterrupta de questões importantes que antes demoravam anos a acontecer e que agora vemos tudo precipitar-se. E depois, um desespero, notamos um desespero por parte daqueles que viviam do enquadramento que está agora a ser destruído. Um desespero por manter as coisas como estavam. Uhum. Aliás, nós Voltar hoje ao em dia, antigo status quo, né? é, eu acho que neste momento, quando olho para o Ocidente, eu hoje de manhã estava a pensar nisso quando ia para o trabalho, já nem é manter o status quo, é Não, já um pois. retorno ao passado. É um retorno Isso, ao isso. passado. É constantemente os olhos colocados no passado. Constantemente. É muito interessante porque acontece um pouco como com aquelas organizações que sentem muito o peso da história. E Uhum. então, quando tomam uma decisão, têm que estar a olhar para trás, para a história, para a sua história toda, à procura de experiências parecidas ou, pelo menos, para não entrarem em contradição. E hoje em dia, o que eu noto no Ocidente é que o Ocidente, a cada passo que dá, é sempre no sentido de tentar repor algo que sente que perdeu. E, portanto, tenta, é como estar uma corda a fugir das mãos e tu tentas agarrá-la e puxá-la de volta Uhum. para que não percas mais ainda. E é isto que eu noto que se passa no Ocidente. Eles veem o fio da história fugir-lhe das mãos, sabem que aquilo que a parte do fio que era a melhor parte para si já foi, mas Uhum. mesmo assim eles tentam recuperá-lo e tentam recuperá-lo numa lógica de resistência, não é? Que pelo menos para como está e que lhes permita voltar aos poucos atrás. E nota-se isso em todas as intervenções, ainda hoje a União Europeia agora tem outra frente contra a China. Quer dizer, já teve
um conjunto de frentes. Agora inventaram esta de que a China é o grande enabler, é o grande, digamos, suporte e ativador da operação militar especial. Eles tinham que encontrar uma forma de enquadrar a China no quadro deste conflito. Eles tinham que arrastar a China. Só porque e isto é, para nós que vivemos na Europa, vai ter consequências dramáticas. Porque isto tem um propósito, que é o desacoplamento. Eles precisam de um pretexto para atirar às pessoas, para dizer assim, nós estamos em contradição com a Rússia, isto as pessoas aceitaram, não é? A maioria. Mais ou menos, mas um plano de aceitação está a melhorar. Há pessoas que começam a abrir os olhos, mas o plano de aceitação, seja pela quantidade de pessoas que aceita, seja pela a forma com que rejeitam algumas coisas, não é suficientemente veemente para que coloque em causa a aceitação geral. Ou seja, aqueles que antagonizam, que têm uma opinião divergente, ou não a expressam, ou não a exprimem, têm medo, ou não são fortes o suficiente para alterar o plano geral de aceitação. Isto no que respeita à Rússia. Quando vamos para a China, as pessoas sentem-se mais distantes da China, mas ao mesmo tempo a intervenção da China, digamos, a influência da China na nossa economia é muito superior à queda da Rússia. E portanto eles precisam de algo dramático também, ou até diria ainda mais dramático. Sim. Mas não conseguem. E portanto a forma que encontram é arrastar a China para o conflito e dizer assim, não, sem China não havia conflito. A Rússia não se garantia sozinha, né? A Rússia não conseguia, não havia hipótese. E portanto só há guerra porque a China é que tem a culpa. Se não houvesse China, se a China não tivesse a culpa, a guerra já tinha acabado. E portanto a China é tão má como a Rússia. E como a China é tão má, não sei se leste a declaração final da NATO, eles utilizam o termo malicioso, portanto, e como a China tem essa, digamos, é caracterizada dessa forma, eles esperam a partir daí conseguir encontrar o pretexto que lhes permite, do ponto de vista da propaganda, né, soft power, é tudo que eles têm, né? condicionar as pessoas à aceitação de uma realidade em que vamos ter que conviver com a redução do investimento chinês no continente, com a falta de produtos, com o encarecimento brutal dos produtos. Não é? Isto numa primeira fase, que é a fase da saída, e depois de uma guerra comercial, que vai ter consequências dramáticas, principalmente no acesso a determinadas tecnologias, no acesso a determinadas áreas de conhecimento, porque o Ocidente está a ficar para trás em tudo, porque com dirigentes destes não podia senão ficar para trás. Nós estamos a ver dirigentes que estão a olhar para a realidade, veem a China a ultrapassá-los em tudo, e em vez de olharem para a China e pensarem, mas porquê é que nos passa em tudo? A solução é, eles são maus, temos que cortar com eles e temos que nos proteger deles. E não se discute se eles estão à frente ou se estão atrás, porque nós estamos sempre à frente e nós temos sempre razão. E colocam-se nesta postura sectária, totalmente sectária, imutável, inamovível, que não aceita crítica. Nós vemos o que eles fizeram a Orbán, não é? Em que impõem a ditadura do pensamento, do pensamento único. E ainda por cima, uma ditadura de um pensamento único, que é um pensamento que não é sequer um pensamento com uma base ideológica que seja sustentada. É um pensamento oportunístico, que varia com o tempo, que varia com os dias, que varia com as condições.
E no fundo o que tu tens é de estar de acordo, tens que estar de acordo com o que é emitido todos os dias. Porque eles também dizem hoje uma coisa e amanhã o seu contrário. Eles há uns meses ouvias Ursula von der Leyen dizer que não se tratava de cortar com a China. Mas tu não tens feito outra coisa senão isso. Portanto, nós não podemos sequer tomar como ponto de partida o discurso deles, o que eles dizem. Não é? Ou tomas como ponto de partida a prática, porque se tomas como ponto de partida ao discurso, eles mudam o discurso constantemente e entram numa lógica de pretextos e de justificações absolutamente abstrusas, não é? E perseguem quem não adere às narrativas. No fundo é como se nós vivêssemos num filme, sabes aqueles filmes a metro? Uhum. Vi uma coisa na televisão portuguesa há uns anos que era o Agora Escolha. E o Agora Escolha era o filme estava a dar e de repente parava e havia duas linhas telefónicas. Agora escolha, o tipo vai morrer ou não? E então fazia-se mais No, um Bra- bocadinho. No Brasil a gente tinha o Você Decide. No É uma coisa final, assim. você decide. Pronto. E eles vivem nisso. Só que são eles que decidem. Uhum. E a decisão é tomada passo a passo, em cima de sempre decisões taticistas, nunca decisões estratégicas. Eles já não estão no plano das decisões estratégicas. Nunca Eh, tiveram, desde há muito não, tempo, não, pelo visto. epá, eu comparo, já disse isto várias vezes, eles são como, sabes, os filhos, imaginam um empresário que monta uma empresa. Enquanto ele está vivo, aquilo corre tudo às mil maravilhas, porque ele sabe porque é que montou a empresa, ele conhece o negócio como ninguém, ele entrega-se de alma e a vida e a alma ao negócio. E está ali 24 horas por dia ligado. Amanhã ele começa a ficar velho e tem que passar aos filhos, mas os filhos já não conhecem o negócio, os filhos já não se entregam da mesma forma, os filhos já não sentiram a mesma necessidade e o mesmo apelo pelo negócio, porque já tiveram tudo, e então eles começam a gerir a empresa. Só que a empresa, ao invés de crescer, começa a afundar. Uhum. E quanto mais a empresa afunda, mais eles tomam decisões no sentido de tentar impedir a sua desagregação. Mas todas as decisões que tomam, ao invés de impedirem a sua desagregação, acabam por acelerá-la, porque eles começam a fechar delegações da empresa e a afastar-se dos sítios onde têm os clientes, porque depois encarecem os produtos, porque precisam de continuar a fazer dinheiro e encarecem os produtos e perdem clientes, e portanto, e todas as decisões que vão tomando para tentar assegurar a empresa vão tendo o efeito inverso. E é neste plano que está o Ocidente neste momento. Todas as decisões que toma têm o efeito inverso. E isto mostra não apenas o caráter taticista, que é a tomada de decisões apenas tendo por base aquela realidade concreta e não o seu efeito histórico, a sua inserção Uhum. histórica num processo mais vasto e temporalmente mais longo, não é? Mas a sua, eu até diria, a tomada de decisões com total desprezo pela ciência. E quando digo pela ciência, pelo materialismo histórico, Uhum. pela dialética, pela análise da história. Se tu tens, tomas o primeiro pacote de sanções contra a Rússia, não é? Não funciona. Tomas o segundo, não funciona. Tomas o terceiro, não funciona. Tu ainda vais tomar um quarto. E depois um quinto. Mas aí é que tá, Hugo. Esses caras, eles não têm marcha ré. Eles não. Eu tava falando, eu acho que foi esse final de semana, se não me engano, com o Leroy's. Eu tava falando sobre aquele filme, não sei se você viu. Pessoal que lembrar o nome, comenta aqui. Aliás, deixa eu começar aqui mandando um abraço pro Paulo Gamba, que tá assistindo a gente. Grande abraço, Ó Paulo Gamba. Paulo, grande Paulo. Em breve vai voltar aqui no canal, tá de férias. Não, mentira, não tá de férias, não, tá trabalhando em outra cidade. Mais pra frente vai chegar aí, vai vir aqui. Eu espero eu fazer um pouquinho de férias também. Segunda-feira eu fui à praia, fiquei revigorado, fiquei tão feliz.
E agradecer aqui ao José Davi também, que corrigiu. Olha o José David. Acho que o teu nome estava Hugo Dionysion todo esse Dionysion. tempo. Dionysion todo esse É, tempo. E eu não é nome percebi. artístico. É o nome artístico. Ele falou que ele falou, peraí, gosto muito de Dionysion com um N no fim. Dá uma certa classe e afasta a ideia do deus grego. Mas eu queria começar comentando rapidinho sobre o que você falou sobre seu pensamento hoje de manhã no carro, né, indo para o trabalho e tal. É porque talvez por você ser europeu mesmo, né, de origem, ter nascido aqui e tal, ter conhecido outras partes do mundo, mas ter nascido, talvez não seja tão claro essa percepção para você. Mas quando eu vim morar aqui, e isso era uma coisa que eu falava com o Davidson, a Europa, para mim, eu acho lindo, eu sempre falo, a Itália, por exemplo, ela tem esses tijolinhos, né, que eu sempre achei horrível isso, horrível. Só que aqui funciona porque tudo é tijolinho, é Claro. harmônico, sabe? Então, quando você vai na França, as cidades elas são harmônicas na sua arquitetura, na Alemanha, em Portugal, as cidades são harmônicas. Mas a Europa é um museu a céu aberto, sabe? Quando você vai em Roma, Roma é linda, Roma é maravilhosa, mas Roma é caótica, Roma é suja, Roma não tem infraestrutura. E não é que o romano não queira isso, o romano tá puto, porque sempre que o nego vai cavar um metrô, com 100 metros de escavação, o nego tem que É um parar porque problema. descobre uma terceira Roma. Claro. Aí tem que vir a escavação, Lisboa, aí Lisboa acontece muito isso. em qualquer lugar. Aliás, muito interessante que o meu bisavô, ele vem de uma cidade que é vizinha a Viseu, né? Viseu é a terra da minha mãe. É da terra da sua mãe? Então, ele vem de Contensas de Baixo. Ele saiu de Contensas de Baixo para o Rio de Janeiro. Uma gracinha a cidade. E Viseu foi muito engraçado quando eu fui lá, né, para conhecer a cidade do meu bisavô. Tinha no Google Maps uma indicação de uma muralha romana. Uhum. E aí é naquela praça, tem uma rotonda central, né? E aí tem 5 tijolinhos. Aí eu falei, porra, é isso? Mas aí você anda mais à frente. No meio da relva, exatamente. Mas aí você anda uns 50 metros, aí tem um chão de vidro, aí você vê ali embaixo a muralha. Então ela tá para baixo. Esses 5 tijolinhos é o que sobreviveu para cima. E conversando com muitas pessoas, hoje, inclusive, na conversa que eu tive com o Nicolai Mirkovic, ele estava falando isso, desse saudosismo a época da glória imperial europeia, sabe? Então a Europa, hoje a gente percebe isso como uma coisa digamos, do novo establishment, mas é uma característica europeia, né? Ela perdeu a majestosidade em algum momento, né? Enfim, Portugal em algum momento deixou de ser o grande império português, a França deixou de ser o grande império francês, a Alemanha, a Inglaterra foi o último, né? O grande império britânico, ele foi o último, mas ele foi e a Europa não consegue sair desse ciclo. Eu acho que ainda há mais um, que Da são os Estados Espanha, Unidos. São os Estados Unidos. Ainda são mas esse é o Europa. novo. Ainda Sim. são Europa. No pensamento, Uhum. Sim. com os condicionalismos geográficos, com os condicionalismos geográficos, mas a cultura europeia, claramente. Tu vais encontrar o supremacismo, a ideia de superioridade em relação aos outros povos. E vais encontrar isso nos Estados Unidos também. Só que encontras isso aliado àquela perspectiva do imigrante. Depois ali é só destino manifesto. À terra prometida. Que o imigrante é isso. É a mistura daquilo que te leva, da história que leva consigo e do futuro que vai encontrar.
E os Estados Unidos, no fundo, representam ainda essa passagem. Eu vejo-os muito assim, porque os Estados Unidos, digamos, a etnia dominante não é a etnia indígena americana, não é? É a etnia anglo-saxónica. Portanto, Uhum. na prática, são ingleses que foram digamos, à descoberta, à aventura, desesperados por encontrar uma vida diferente, à conquista, e que mais tarde conquistam o mundo também. Porque a Inglaterra começou assim também. A primeira fase da apropriação capital, não é? O Marx até chamava a grande apropriação primitiva de capital, não é? A apropriação primitiva de capital é feita na própria Inglaterra com, os, eh, com as terras dos pequenos agricultores, Uhum. porque era preciso, era ovelhas para fazer lã, para produzir tecidos, porque a indústria que era. E portanto, e os Estados Unidos também começam essa apropriação primitiva de capital primeiro na sua terra, na sua própria terra, como um grande país, Uhum. submetendo os índios, não é? Submetendo os índios, submetendo o México. E quando resolvem os problemas da guerra civil, que agora voltaram a vir ao de cima, viram-se para fora. Ou seja, nós já dividimos o espólio, aqui o nosso espólio aqui já está dividido e agora vamos para onde? Mas isto ainda é um pensar muito europeu, porque a Europa é isto. O que é que os europeus fizeram? Foram para fora. E foram para fora não numa perspectiva de comerciar, mas numa perspectiva de conquistar, de apropriar. Ou Uhum. seja, nós temos dificuldades económicas, vamos abrir-nos para fora para ir buscar. Tu tens, por exemplo, no caso dos chineses, a perspectiva foi muito diferente dos próprios árabes, porque os chineses diziam assim: nós somos uma grande civilização, nós temos muitas coisas para vender, não é? Somos muito ricos e vamos Uhum. mostrá-las aos outros, porque de certeza que os outros as vão querer. E queriam a seda, queriam as cerâmicas, queriam a pólvora, queriam as tecnologias todas. A Europa não tinha essas coisas. A Europa tinha armas melhores. E, portanto, foi à procura do ouro, foi à procura da prata, foi à procura daquilo que não tinha, nomeadamente das matérias-primas e da, não é? Que é aquilo que a Europa não tem. Uhum. E o que tinha era no fundo, armas e tecnologia que lhe permitia submeter os outros. Mas foi para fora apropriar. Foi para fora apropriar. E vai encontrar um sítio onde uma realidade em que as culturas comerciavam umas com as outras, no caso os árabes com os hindus, com os muçulmanos, com os chineses, e sem se conquistarem umas às outras.